Como controlar a compulsão alimentar? Vamos falar de compulsão? Quem é que sofre com compulsão alimentar aí? Como controlar a compulsão alimentar? Eu sofri 15 anos da minha vida com compulsão alimentar. E o que é isso, né? O que é isso? Como aprender a controlar, né? Quem sofre com a compulsão alimentar sabe o quanto isso é doloroso. Sabe o quanto sofrimento tem envolvido aí. E muitas vezes a gente escuta assim das pessoas: ah, porque te falta força de vontade, ah, porque você não tem vergonha na cara, ah, porque você come porque você quer, né? E quem sofre com compulsão alimentar sabe muito bem o quanto é difícil lidar com isso quando a gente não tem as ferramentas certas. Quando a gente aprende a controlar a compulsão alimentar, a controlar a nossa mente. Por quê, gente? A compulsão alimentar, ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo, né? Então, ela reage a um estresse, né? Seja um estresse bom ou seja um estresse ruim, né? A compulsão acaba sendo aí o efeito, né, de algo que você não está sabendo lidar, e aí você acaba buscando na comida esse alívio, né, essa sensação, esse escape, essa fuga, né? Essa fuga. Então, a maioria das pessoas que sofrem com obesidade, compulsão alimentar, e muitas pessoas, gente, não é só obeso que sofre com compulsão alimentar, tá? Tem pessoas que não são gordas, tá? Que não têm sobrepeso e sofrem com compulsão alimentar. Então, às vezes, a gente acha que são só as pessoas que são obesas, e não, tá? Tem pessoas que são magras e também sofrem com a compulsão alimentar. Não é o que acontece com a gente. Enquanto a gente estiver viva, vai ter problema para a gente resolver, né? Vai ter problema para resolver. E o hormônio pode fazer engordar, mas assim, 2 quilos, 3 quilos. Eu já recebi mulheres aqui que falaram de tratar, né? Tanto a parte endócrina, né? Quanto a parte hormonal, ginecológica também. Enfim, com vários tratamentos. E de verdade, gente, o que esses remédios te fazem inchar é assim, ó, eu vou jogar muito alto, tá? São no máximo 4 quilos, 3, 4 quilos. Né? Então, às vezes, as pessoas falam assim: ah, porque eu tomo remédio e engordei 25 quilos. Não, engordou 25 quilos porque você comeu. Né? Você engordou 25 quilos porque você está comendo as suas emoções. Você pode até estar em tratamento de alguma coisa, mas não é o remédio, ele não tem essa capacidade de te fazer engordar tantos quilos, né? O remédio ele tem a capacidade de te inchar de alguma forma, reter líquido, né? Principalmente quem toma corticoide, né? De retenção de líquido, mas não de ser capaz de engordar 20, 30 quilos, não. O que pode te fazer engordar é você comer as emoções, porque você está fazendo o tratamento e aí você fica mais ansiosa e você come mais. Mas que o remédio tem esse poder, não, tá? Então, assim, ó, muito cuidado com isso. A oportunidade de você aprender a controlar a compulsão, né, é você deixar de ser refém do alimento. É você passar a ter a liberdade para ir para qualquer lugar sem medo de ter compulsão. É comer o alimento, sabe esse alimento aí que você come de forma compulsiva? Você ter o controle é você ter outros prazeres na vida além do alimento. Eu costumo falar que a crise da compulsão alimentar, quando dá aquele surto, o que acontece? Logo 5 minutos de prazer. É logo 5 minutos de prazer. E passa. Depois que você sai com o estômago doendo, você fala assim: meu Deus, por que eu fiz isso? Né? Então, você aprender a controlar a tua mente, porque o problema não é o alimento. Por anos da minha vida, eu achava que o problema era o alimento. Ah, é porque eu adoro chocolate. Gente, para vocês terem noção, eu comia um pote de Nutella por dia.
Tamanha a minha compulsão. Mas não era só um pote de Nutella, essa era a sobremesa. Essa era a sobremesa, eu entrava num jaquê, porque geralmente o que acontece com o compulsivo alimentar? Ele entra num jaquê, né? Ele entra, então assim, ó, já que eu comi, então para o compulsivo, o padrão de pensamento do compulsivo é assim, ó, eu não consigo comer um pedacinho só. Se eu comer um pedacinho ou comer o pacote inteiro, dá na mesma. Né? Então, esse é o pensamento de quem tem compulsão alimentar. E se você não aprender a mudar isso, vai ser assim na tua vida. E você vai sofrer para o resto da vida. Por isso que é tão importante trabalhar a cabeça. E eu sofri 15 anos da minha vida com compulsão alimentar. E eu tomava muitos remédios para emagrecer, achando que era aquilo que ia controlar ou que ia me curar. Só que isso agravava mais ainda a compulsão. Então, o que vocês têm que tomar cuidado? Quanto mais dieta um compulsivo faz, mais compulsivo ele se torna. Quanto mais restrição um compulsivo faz, mais ele desenvolve a compulsão alimentar. Tá? Então, toma muito cuidado com isso. Por isso que trabalhar a mentalidade é fundamental para você ter sucesso. Não é remédio que vai curar a tua compulsão, não é cirurgia que vai curar a tua compulsão, meu amor. O que vai curar a tua compulsão é reprogramação da tua mente. Você tem uma programação aí dentro de você que te empurra para o alimento. Enquanto você não mudar essa programação que foi ensinada para você, você vai continuar comendo. Você vai continuar comendo, usando a comida como uma fonte de alívio para os seus problemas, para as suas frustrações, para as suas ansiedades, para a sua tristeza ou para a tua felicidade, né? Para os teus sentimentos. Deixar de comprar comida para não ter em casa. Eu fazia isso, falei assim, ó, eu prefiro não ter a comida dentro de casa porque eu não tinha controle nenhum, gente. E quando eu fazia, eu comia uma lata de leite condensado, eu fazia brigadeiro de colher. Eu comia isso num dia. Todo o brigadeiro. Uma lata de leite condensado, fazia brigadeiro de colher, sentava na frente da TV, ó, pá, mandava para dentro. Enquanto eu não via o final do prato, eu não terminava. Às vezes eu me enganava, né? Às vezes eu falava assim, deixa eu botar um pouquinho lá na cozinha. Aí passava 2 horinhas, eu ia lá e pegava mais. Se pegava mais, mas eu comia o dia inteiro. Né? Então as pessoas acham que para curar a compulsão alimentar é melhor não ter o alimento. Engano. Quando você não tem, quando você se restringe, aí sim gera mais compulsão. Né? Só você olhar para as pessoas ao teu redor, que estão cheias de problemas, e às vezes problemas até mais difíceis que o seu, e não necessariamente elas estão comendo para aliviar os problemas. Né? É isso que a gente tem que se conscientizar. O compulsivo alimentar acha que é o alimento. Por que eu falo isso? Porque eu sofri 15 anos com compulsão alimentar. Você come muito? Porque assim, ó, gostar de comer é uma coisa, gente. Eu amo comer, né? E a gente precisa se alimentar mesmo, né? Então, na verdade, é uma necessidade. Agora, se você sente a necessidade de comer determinados alimentos, calóricos principalmente, é como se fosse um vício, é como se fosse viciado numa droga. Eu preciso comer chocolate. Teve uma diva aqui que postou. Eu tive que comer o chocolate para passar a minha ansiedade. É um vício. Isso é um vício. Entende? Isso é um vício. Né? Agora, comer de forma saudável é uma necessidade. Agora, comer de forma compulsiva é um vício. Né? Então, é isso que vocês precisam ficar atentas. Né? Tem pessoas que têm vícios por bebidas, tem pessoas que têm vício por drogas, tem vários, por compras, tem vários vícios. Né? Então, aí vira compulsão. Então, é você aprender a se sentir bem com as suas escolhas, é você começar a aprender a resolver os problemas e os gatilhos que te levam para a compulsão, porque isso é um padrão de pensamento. Isso é um padrão mental. Não é o fato de ter o sorvete, não é o fato de ter o brigadeiro, não é o fato de ter o leite condensado. Gente, as minhas alunas sabem, eu tenho guloseimas, tá cheio aqui, tem marshmallow aqui em casa, tem biscoito Bono de doce de leite, tem doce de leite, eu tenho 2 potes de doce de leite, ganhei doce de leite até da minha aluna, me mandou doce de leite, queridíssima, que sabe que eu amo, tá aqui.
tenho pote, tem sorvete, tenho chocolate, tenho barras de chocolate aqui. E assim, ó, se fosse a Flávia de antes, tinha acabado com tudo. Imagina, não conseguia. Não conseguia resistir. Às vezes eu até esqueço que o doce está aqui. Por quê? Porque quando você muda realmente a tua mente, você não tem mais a necessidade, aquele vício, aquela compulsão por comer, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, Flávia, mas você nunca come a mais? Como? Quando eu quero, eu como. Né? Às vezes, que delícia, tá uma delícia esse bolo. Eu pego a segunda fatia do bolo. Mas não é compulsão, gente. Não é compulsão. A compulsão de comer o bolo inteiro. A compulsão de ver o alimento acabar na tua frente. Né? Então, é aprender a lidar com isso. E não tem remédio que te cure. Não tem. Não tem remédio, não tem cirurgia, não tem simpatia. Então, é aí que está o ponto. Né? Então, tem muitas mulheres que acham que nunca vão conseguir mudar, porque isso já é um padrão. Se você não mudar isso, você sempre vai ser assim. E não adianta restringir, não adianta parar de comprar. Sabe por quê que não adianta parar de comprar? Porque quando você chegar na casa da tua amiga que tiver esse alimento, você vai comer como se não houvesse amanhã. É muito importante que você tenha ferramentas para você trabalhar essa questão, né? Então, o compulsivo alimentar, como que funciona a cabeça dele? Se ele come algo que está fora ali do que ele tinha previsto, tem muito do perfeccionismo também, tá, gente? Que influencia isso. Se você não planejou comer aquilo e você comeu, pronto, aquilo já desencadeou a compulsão. É como se fosse, eu gosto muito de trabalhar com as minhas alunas essa analogia, que é igual quando você está seguindo viagem. Imagina que você está tirando férias com a tua família, tá bom? E aí você bota todo mundo dentro do carro e pega a estrada, né? Aí fura o pneu no meio da estrada. No meio da estrada fura o pneu. O que você faz? Você troca esse pneu e segue viagem ou você fura os outros 3 pneus e acaba com as férias da tua família? Qual que é o padrão do compulsivo? Ele vai lá e fura os outros 3 pneus. Ele fala assim, já furou um, já estragou a viagem. Então eu vou lá e furo os outros 3 e acaba com a viagem. Esse é o padrão do compulsivo. Ele não consegue comer um só. Se ele comer um só, ele não consegue parar ali. Ele tem que comer até o final. E é exatamente isso que eu trabalho. Você não precisa fazer isso com você. Você não precisa seguir nesse padrão de pensamento. Você não precisa furar os outros 3 pneus para acabar com as férias da tua família. Você pode trocar o pneu e seguir em frente. É a mesma coisa, o mesmo padrão do compulsivo. Tem como você mudar. Tem como você fazer diferente. Tem. Com ferramentas, é aquilo que eu falei, não é força de vontade, gente. Não é força de vontade. As minhas alunas sabem bem disso. Não é força de vontade. Força de vontade não muda ninguém. Se você quer vencer a compulsão alimentar com força de vontade, ela vai durar até 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Então, meu amor, não se iluda. Enquanto você não mudar a sua cabeça, você não vai conseguir sair dessa, né? Qual que é o jeito errado, gente, de querer curar a compulsão alimentar? Remédio, dieta restritiva, fugir do alimento, né? Você simplesmente não ter o alimento dentro de casa, fazer cirurgia, não vai resolver. Nada disso vai resolver, né? Nada disso vai resolver. Então, se você está buscando isso, isso não vai resolver nada na tua vida. Sabe o que é pior? Você vai fazer, você vai gastar o teu dinheiro e não vai resolver, você vai ficar frustrada. Você vai piorar o teu quadro, né? Então, fuja disso. E qual que é o jeito certo de você resolver isso? É justamente aprendendo a reprogramar a tua mente. É como a analogia do pneu. Opa, por que eu preciso furar os 3 pneus? Eu só preciso trocar um para seguir viagem. Então, reprogramar a mente é isso, é mudar esse teu padrão destrutivo, compulsivo alimentar. E isso é um trabalho, gente, que não é do dia para a noite. Não é com dica.
Mais uma vez, eu reforço, cuidado. Não é mudar um alimento, não tem nada a ver com isso. Não é trocar um chocolate por uma laranja, não tem nada a ver com isso. Mas é você mudar a tua forma de pensar para você emagrecer e ser magra para sempre. É você mudar a tua maneira de pensar para você não ser mais refém do alimento. Então, enquanto você não mudar o pensamento, você não vai parar de sofrer. O que é difícil na nossa vida, gente? Aquilo que a gente não sabe. Tudo fica difícil mesmo quando a gente não sabe fazer. Quando a gente não tem habilidade para fazer. Por exemplo, quando vocês começaram a dirigir, foi fácil de primeira? Quando vocês começaram a andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, foi fácil? Não, e depois? Depois se tornou fácil. Por quê? Você aprendeu. Né? Então, aprender a controlar a compulsão, aprender a controlar a ansiedade, aprender a emagrecer, aprender a se manter magra. Então, eu quero que você já comece a dar um pequeno passo em direção à tua mudança, tá bom? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você reflita. Por que você come do jeito que você come? Eu quero que você faça essa reflexão. O que você está tentando resolver comendo isso? Por quê, gente, que esse exercício ele é poderoso? Quando você descobre a causa, você já começa a ter consciência e aí você passa a sair do automático. Você sai do automático. Por quê? Porque a gente só consegue resolver alguma questão na nossa vida, qualquer coisa que esteja nos impedindo de evoluir, é justamente a falta de presença, é a falta de consciência do porquê a gente está fazendo aquilo. Quero ver todo mundo praticando, quero ver vocês mais lindas, mais magras, poderosas, sem ficar refém do alimento. Gente, a gente é muito mais poderosa, a gente é muito mais gostosa do que qualquer alimento. De verdade, a gente não precisa disso. A gente pode ter o controle da nossa vida e do alimento, e eu quero que você tenha também. Bora. Beijo, beijo, beijo!